social na educação, né? E para começar, eu tenho que falar um pouco da concepção de serviço social, para entender por que o serviço social se envolveu na área da educação, né? O que é essa profissão, o que é o serviço social? Porque aqui deve ter alunos também de outros cursos, além de assistentes sociais, né? De estudantes de serviço social. Então é um ramo da especialização do trabalho coletivo, inserido na divisão sociotécnica do trabalho, né? E o serviço social, ele atua em diferentes espaços nessa contradição entre capital e trabalho. Então a inserção do serviço social, desde a sua gênese até atualmente, ela se dá nessa contradição entre as demandas do capital e do trabalho. Então só pode responder um ao outro polo pelo seu oposto, né? Ele é organizado dentro da sociedade capitalista e é claro que essa contradição é inerente à sociedade capitalista. O assistente social ele atua no planejamento, na gestão e na execução de políticas sociais, nas mais diversas políticas sociais, da assistência social, da previdência, da habitação, da saúde e também a política da educação. Então nós podemos dizer que nós somos especialistas em políticas sociais. E a área da educação é uma área que a gente agora tem se envolvido, né, com mais incidência, né? E para atuar no serviço social nessas políticas sociais, nós temos uma direção social, um projeto ético, político, profissional que nos pauta, que nos direciona, que nos dá os princípios éticos que orientam a nossa ação profissional e que estão expressos, estão descritos no Código de Ética Profissional. Então, é ele que nos dá o rumo da nossa ação, a intencionalidade da nossa ação, seja em qualquer espaço socioocupacional que nós formos atuar. E depois a gente precisa falar e conhecer um pouquinho qual é a concepção de política de educação. É claro que quando a gente vai falar de política de educação ou de educação, está também implícito uma concepção de educação. E aqui a gente vai se pautar pela concepção crítica de educação, aquela que visa a formação integral, né, do ser humano, que visa a emancipação, que visa a formação para garantia de direitos sociais, essa educação crítica e não uma educação disciplinadora e conservadora. E a política da educação, que é uma estratégia, né, do governo, do Estado, é também um espaço contraditório, como todas as outras políticas sociais, um espaço de luta de classes sociais, é tensionada por projetos societários da classe trabalhadora e da classe que tem hegemonia, né, a classe capitalista. Então há uma tensão, uma disputa dentro da política da educação, visando a construção da hegemonia política e cultural e preparando para a força de trabalho. Então essas são as duas grandes missões da educação, né? Preparar a força de trabalho e construir uma ideologia, passar uma ideologia política e cultural. Portanto, a luta pela educação se constitui também uma expressão da questão social, visando o reconhecimento de uma necessidade social, como muito bem colocou Ivani, através da educação, da escola propriamente dita, que nós, né, todas as gerações, conseguem adquirir os conhecimentos que foram acumulados historicamente pela sociedade. Então, é uma necessidade social de socializar um conhecimento que está, né, que foi construído socialmente, que precisa ser redistribuído. Então, a escola, a educação, ela tem essa finalidade de transmitir esse conteúdo. No contexto contemporâneo, que acho que nem preciso me deter muito aqui, que a gente está cansado de ouvir, né, em todas as nossas falas, porque o assistente social, ele atua na realidade social, por isso ele precisa conhecê-la de uma forma profunda. A gente está vivendo mudanças, né, no processo de produção e reprodução social, nessa nova configuração do capitalismo, nessa reestruturação produtiva, nesse mote de flexibilização. Flexibilização do quê? Do próprio processo produtivo, com terceirização, com a mudança da forma de organizar o trabalho e também flexibilização dos direitos sociais, que tem cada vez mais se retraído nessa nova política, né, que tem essa ideologia neoliberal. E a política da educação não está fora desse contexto político, econômico, social, cultural desse mundo contemporâneo. Ela também sofre os ditames de organismos internacionais, né, que são capturados por essa lógica capitalista e que tem um sentido, que tem uma intencionalidade, que é preparar a força de trabalho,
funcionalmente e ideologicamente para atender às exigências do capital, que exige, com essa mudança na forma de produção, um novo perfil profissional, que atenda, né, às necessidades desse novo espaço de produção e de reprodução da sociedade, que a gente conhece muito como o paradigma da empregabilidade, né? Então, nós todos temos que estar preparados para atender a demanda do mercado de trabalho, cada vez mais exigente, cada vez mais excludente, e a educação, ela tem essa vinculação com essa questão. E a política de educação brasileira, principalmente pós o processo de democratização dos anos 80, inclusive com a luta dos trabalhadores, elas têm sofrido uma democratização do acesso da classe popular à escola pública, né? Que não foi por acaso que aconteceu, foi lutas mesmo dos movimentos sociais, dos próprios educadores, né, de várias categorias profissionais, para ampliar o acesso à educação. E hoje ela está mais democratizada nesse sentido do acesso. Mas ela traz também uma perspectiva economicista, mercadológica, que é justamente atender, né, pender a educação numa perspectiva muito mais de preparar para o mercado de trabalho do que preparar para a vida, para uma formação integral, que é a luta dos educadores, que é essa formação mais ampla e integral, né? Então, os educadores envolvidos na educação também sofrem esses conflitos, esses dilemas, assim como nós, assistentes sociais, quando entramos na política da educação, ou da assistência, ou da saúde, vivenciamos essa contradição entre projetos societários diferentes em disputa. E o serviço social? Por que, né, o serviço social ampliou essa discussão do serviço social na educação? A gente sabe que, historicamente, o serviço social na educação surgiu desde a gênese do serviço social. Desde a década de 30, existia o serviço social escolar, né? Ele atuava nas escolas públicas, mas numa perspectiva conservadora, tendo uma visão de que o indivíduo que era o causador de todos os problemas e não a estrutura, uma visão, vamos dizer, conservadora, individualista, né? Esse era o serviço social escolar. E hoje está diferente a forma do serviço social atuar na área da educação, porque a própria profissão também mudou sua perspectiva e sua forma de atuar, né? Mas por que ampliou esse mercado de trabalho, ampliou essa inserção do serviço social na educação? Acho que é importante a gente entender isso, né? Uma das questões são as mudanças societárias nesse processo de produção e reprodução social, que vai trazer impactos no trabalho e na cultura, e o Estado, dentro dessa perspectiva neoliberal, através das políticas sociais, que são fragmentadas, minimistas, focalistas, que atende àqueles mais vulneráveis, né? Também tem uma proposta para a política da educação, né? Também tem uma visão para a política da educação, que é atender realmente, ampliar o acesso, mas para atender a essa perspectiva do mercado e não para uma atenção mais ampla. E essa democratização da educação, ela vai influenciar no tipo do aluno, né? No perfil do aluno hoje da escola pública, que não é mais aquele aluno que existia antes, né? Às vezes a gente vê os professores comentando, mas na minha época era diferente, né? Aquele saudosismo, aquele aluno que existia em outro contexto político, econômico, social, cultural. Hoje é o aluno da classe trabalhadora que carrega para dentro da escola todas as expressões da sociedade, as expressões da questão social, as expressões culturais diferenciadas, as mudanças na própria configuração da família. Então, as relações que estabelece na questão da violência, na violência estrutural, na violência da sociedade. Então, tudo isso vai junto com o aluno para dentro do universo escolar. Então, essa é uma das questões que acaba influenciando na inserção do serviço social na educação. E o Ney Luiz Teixeira de Almeida, ele traz outros determinantes que são importantes a gente decifrar aqui e colocar para vocês, né? Além dessa questão do contexto, do perfil, da mudança na escola, também a gente convive com questões próprias da política da educação. Por exemplo, os discursos e práticas de valorização da educação inclusiva e articulação com serviços assistenciais, né? Então, hoje existe uma proposta na educação de inclusão. E inclusão não só, né, de crianças com necessidades especiais, crianças deficientes auditiva, visual, física, mas essa inclusão no sentido amplo da palavra.
incluir a questão da raça, da etnia, incluir a questão das condições, das diferentes opções sexuais, da questão de gênero, incluir os diferentes, a diversidade. E isso traz para a escola também várias questões que acabam ultrapassando a questão pedagógica, envolvendo na questão social. A descentralização da educação básica e a autonomia dos municípios, que acaba tendo que resolver as questões da educação básica, principalmente, a nível municipal, educação infantil, o ensino fundamental, e essa transferência da educação infantil, que era da área da assistência para a área da educação, sendo também mais um espaço de atuação do assistente social. A ampliação da rede de ensino profissionalizante tecnológica, a gente sabe que essa forma de educação atender a demanda do capital, preparando para a força de trabalho, ampliou-se o sentido de educação profissionalizante. Então, existem institutos federais tecnológicos que está ampliando a sua rede de atendimento nacional e contratando assistentes sociais para atuar na política de assistência estudantil. Então, é mais uma determinação da ampliação desse espaço do serviço social na educação. O acionamento do judiciário e executivo para assegurar acompanhar o direito à educação. Então, a gente sabe que hoje, pela mudança do Estatuto da Criança e Adolescente, toda criança, independente da sua condição, se ele é uma criança que está respondendo medida socioeducativa, que ele cometeu um ato infracional, se ele é uma criança que tem dificuldade, seja qual a condição dele, ele tem que estar na escola. A escola é uma referência para atendimento de qualquer política na área da criança e do adolescente. Então, o Poder Judiciário tem acionado, através de conselho tutelar, as escolas para que realmente essas crianças permaneçam na escola. O gerenciamento da desproporcionalidade entre oferta e demanda da educação infantil. Então, hoje, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o Estatuto da Criança e Adolescente, creche é um direito da criança e é universal, é para todos. Mas, infelizmente, a política da educação infantil ainda não se tornou universal. Ainda há uma desproporcionalidade entre a demanda e a oferta. Então, existe uma necessidade de fazer um gerenciamento dessa inserção dessas crianças na creche. E o assistente social é chamado para isso. O aumento de programas sociais que envolvem a família e a demanda de operacionalização das organizações não governamentais que atuam na educação. A gente percebe o grande número de projetos sociais, de ações sociais, de organizações não governamentais e do próprio governo que envolvem a escola, na prevenção do uso de drogas, na questão da saúde, na prevenção da gravidez precoce. Então, a escola se tornou um ponto importante para trabalhos de prevenção nessa questão. E aí o assistente social é chamado para isso. Os programas e projetos cuja condicionalidade é o envolvimento na educação, um dos exemplos marcantes é o Bolsa Família. Então, a escola ela tem que gerenciar, organizar, administrar essa questão da frequência escolar para a questão da Bolsa Família e acaba sendo também uma demanda para o serviço social. Além disso, as demandas que já são, vamos dizer, tradicionais na escola e que acaba também acontecendo por outras questões que não pedagógicas, como a evasão escolar, a frequência irregular, o fracasso escolar, que acaba envolvendo nos índices de educação e que necessita de uma atuação do assistente social. A alteração do perfil dos alunos, que eu já falei, e as expressões da questão social que invadem o cenário escolar, como o trabalho infantil, as expressões de violência, a gravidez precoce, o uso e tráfico de drogas muito presente nas escolas, os conflitos das relações sociais estabelecidas no universo escolar e no seu entorno, questões que sempre existiram na escola. A escola é uma representação da sociedade. O que eu estou falando aqui não é novidade, mas considerando o contexto político e econômico e o acirramento da questão social, essas expressões ampliaram-se, complexificaram dentro da escola e aí necessitam de uma ação diferenciada daquela que a escola vinha realizando até o momento. Então, são esses os determinantes, a requisição para o assistente social, atuar nesse contexto, nessas condições, com essas nova realidade que a escola pública traz hoje.
E aí a categoria profissional, o conjunto Cefes, CRES, sempre sensibilizado, sempre envolvido, sintonizado com as demandas sociais, começa a se mobilizar juntamente com os movimentos sociais da educação pelo direito à educação pública, laica, de qualidade, presencial e para todos, né? Então há campanhas, através do conjunto Cefes-CRES, mobilizando a opinião pública, mobilizando os profissionais para que a educação seja realmente um direito social, como está descrito na LDB, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição Federal. Então ela se tornou um direito social subjetivo. O que é esse direito social subjetivo? Que todos nós temos o direito, né, de requerer do Estado essa condição de estar dentro da escola. Por isso que ampliou-se a questão das demandas do judiciário para conseguir vaga em creche. Porque se é um direito, né, da criança, a família tem como requisitar do Ministério Público a intercessão dele para conseguir esse direito. Então se ampliou também essa questão do direito à educação e o assistente social luta por essa questão. E aí houve toda uma mobilização da categoria profissional. No 30º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES em 2006, houve a criação de um GT, de um grupo de trabalho nacional, para discutir a questão da educação, do serviço social na área da educação. Não sei se vocês perceberam pela minha fala, que não é uma questão, essa luta do serviço social na educação não é uma questão de ampliação de mercado de trabalho para assistente social, não. Mas uma questão de atender a uma necessidade social. Né? Pelo que eu acabei de apresentar para vocês, há uma requisição histórica, há uma demanda, há uma necessidade do atendimento do assistente social na escola. Então, é esse, né, o nosso horizonte. É claro que com isso se ampliam, né, as possibilidades do mercado de trabalho para o assistente social. Mas não é esse o nosso direcionamento. Né? Então, depois que se criou esse GT nacional, em 2010, 2011, contratou a assessoria do professor Ney Luiz Teixeira de Almeida, que é um expoente nessa discussão do serviço social da educação. Ele já esteve aqui com a gente, nós trouxemos ele aqui. Ele faz parte do grupo do GPS, né, que é o grupo que eu coordeno, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre serviço social na área da educação. E ele realizou, através dos CRES, uma pesquisa a nível nacional para identificar onde tinha assistente social atuando na área da educação e que tipo de trabalho o assistente social fazia na educação. Então, houve um levantamento para organizar um documento que chama Subsídios para o Debate do Serviço Social na Educação. Ocorreram vários encontros estaduais, aqui no estado de São Paulo houve um, inclusive que o GPS ajudou a organizar em São Paulo. Realizou-se depois o Seminário Nacional do Serviço Social em Maceió, para discutir essa questão do serviço social na educação, para vocês perceberem a amplitude que está ocorrendo para a profissão essa inserção do serviço social na educação. Como antes nunca houve, né? Essa mobilização da categoria profissional como um todo, construindo um documento que discuta o que é o serviço social na educação. Esse documento vai ser socializado para a categoria profissional até o final deste ano, que está sendo organizado fazendo os acertos finais, né, pelo esse grupo de educação nacional. Esse documento, qual a finalidade dele? Ele contém, né, o acúmulo teórico e político da categoria, porque ele foi construído com a contribuição de toda a categoria profissional, através dessa pesquisa. Ele contribui para o aprofundamento da reflexão sobre uma concepção de educação coerente com o nosso projeto ético-político profissional. Então, que concepção você tem de educação? É importante para a gente discutir. Orienta o debate das particularidades do trabalho do assistente social nessa política pública e as ações profissionais no sentido de fortalecer as lutas sociais em defesa de uma educação emancipadora. Então, este documento ele tem essa finalidade, essa intencionalidade e depois vai ser amplamente divulgado para a categoria profissional. E aí, então, dito isso, né, colocando em termos históricos por que existe um debate sobre o serviço social na área da educação, a gente vai falar um pouquinho do trabalho do assistente social na educação. Afinal, né, a que veio, o que faz o assistente social na área da educação?
Para falar isso, a gente tem que partir de alguns pressupostos básicos do serviço social, da atuação do serviço social em qualquer área, mais especificamente na área da educação, que é o projeto ético político profissional do assistente social, que é a nossa diretriz principal, que está explícito no Código de Ética Profissional, a lei que regulamenta a nossa profissão, que traz as atribuições, as competências do profissional, e principalmente o arcabouço de conhecimento que nós, assistentes sociais, temos do social, né? Dessa realidade social que cerca também a educação. Então nós temos conhecimento teórico, metodológico, que nos dá fundamentação teórica para analisar a realidade da educação, baseada na teoria social crítica marxista, né? Que nos dá esse princípio, essa análise do que é essa realidade. Um conhecimento ético-político, que é os princípios norteadores da nossa ação, e o conhecimento técnico-operativo, que são as técnicas, os instrumentos, a instrumentalidade, o como agir, né, nessa determinada realidade. E a política da educação que nós também temos que conhecer. Como trabalhar na creche, como trabalhar no Instituto Federal Tecnológico, como trabalhar numa universidade sem conhecer a política de educação que fundamenta aquele nível de ensino. Então nós temos que nos debruçar num assunto que não é tão peculiar ao profissional assistente social. Na nossa formação, infelizmente, a gente não tem muito conhecimento da política da educação. Então nós temos que realmente conhecer por dentro, né, as diretrizes, os princípios, o financiamento da política da educação nos seus diferentes níveis. Quais são as particularidades, a legislação, o financiamento, a ideologia, porque é muito interessante a política da educação, porque em cada nível de ensino é o mundo, gente. Hoje a gente estava na reunião à tarde do GPS discutindo a educação infantil. Nossa, a política da educação infantil, as diretrizes curriculares da educação infantil, o financiamento da educação infantil, então é um universo. Se você vai lá para ensino público, para ensino superior, há todo um universo também. O que é o ensino superior, a política da educação superior. Então a gente tem que atuar e entender essas peculiaridades, essas particularidades. Posto isso, dizer que a fala da professora Evani contempla justamente o que eu estou falando aqui, né? Que diante dessa realidade complexa, desses processos sociais presentes na educação, é impossível se falar numa ação concreta, coerente, crítica, se a gente não pensar na perspectiva da interdisciplinaridade, né? Se a gente não ver essa realidade numa perspectiva de totalidade, de envolvimento das diversas determinações que infiltram, que estão presentes, as mediações que estão postas nesse ambiente da educação, seja em qualquer nível. E o serviço social, para trabalhar na educação, ele vai trabalhar nesse trabalho coletivo, dentro do projeto pedagógico da escola, da universidade, da educação infantil. Nesses espaços ele vai ter que se inserir no trabalho coletivo. Então nós vamos ser parceiros, né, colaboradores, companheiros do educador, do pedagogo, do psicólogo que estiver lá, do orientador educacional, da oficina pedagógica, dos profissionais que estão envolvidos na educação, né? Então nós vamos trabalhar nessa perspectiva de interdisciplinaridade, encontrando alternativas de resistência, de diálogo, de troca de saberes. Para quê? Porque nós temos uma meta, que é fazer com que essa educação seja direito social e de todos, que todos tenham acesso com qualidade, e não é uma missão muito fácil, né? Muitas vezes a gente vai encontrar outro tipo de educação. Então nós vamos ter que organizar um trabalho coletivo de resistência. E o serviço social, né? Um desses componentes aí da interdisciplinariedade é o serviço social, que tem sim uma contribuição significativa na área da educação. Não é o salvador da pátria, não tem a resposta para todas as perguntas, porque não depende de uma profissão só, mas ele tem sim uma parcela do conhecimento dele que vai ser importante para a educação, que vai complementar, ampliar a visão que o educador já tem da educação, do aluno, da família, do contexto, do entorno escolar, né? Então, o assistente social vai contribuir dessa forma. A interdisciplinaridade, só para lembrar, uma fala da Maria Lúcia Martinelli, não fere a especificidade das profissões, requer originalidade e diversidade de conhecimento que produzem e sistematizam acerca daquele determinado objeto.
permite pluralidade de contribuições para compreender mais consistentemente o objeto daquela mesma prática. Interdisciplinar não significa você desfazer do outro. Cada um com o seu conhecimento vai contribuir para uma visão mais ampla daquele objeto de estudo. Então o pedagogo ele tem uma perspectiva daquela situação, ele tem um olhar, né? Ele vai ver uma face, o assistente social vai ver outra, né? O fonoaudiólogo vai ver outra, o psicólogo vai ver outra, e todos vão se complementar e vão fazer uma ação interdisciplinar, sem perder as suas especificidades. Né? Porque antes de ser interdisciplinar, nós somos disciplinares. Cada um tem a sua formação evidenciada. Né? Então, o serviço social, o social não é privativo de uma única área e a interdisciplinaridade vai favorecer esse alargamento, esse conhecimento, para que a gente possa atuar nessa determinada realidade. Porque nenhuma profissão, nenhum conhecimento é absoluto. Né? Portanto, a interdisciplinaridade é alternativa para transpor fronteiras instituídas pelas profissões e superar as endogenias. Superar aquela visão, né? Cada qual vai ver com seus olhos. Eu falo sempre para os alunos assim, se você põe uma lente verde e olhar aqui para vocês, todo mundo vai estar com uma carinha verde, né? Porque é a lente que você está usando para olhar aquela realidade. Então, muitas vezes o profissional vê aquela situação na perspectiva do seu conhecimento. Por isso que precisa haver outras perspectivas para poder atuar de uma visão crítica de totalidade, né? Senão a gente não consegue ver todos os lados. O serviço social, né, vai trabalhar no trabalho coletivo da escola, ele não é centrado em nenhum componente da escola, ele não vai trabalhar só com o estudante, senão perderia a perspectiva da totalidade, né? Então ele vai trabalhar com a sociedade, né, entendendo como é essa constituição da sociedade capitalista nos dias atuais e o que ela interfere na política da educação, com a merendeira, com a faxineira, com outros termos às vezes hoje em dia, professores, direção, inspetor de aluno, coordenador pedagógico, família, o território daquela escola que está inserida, como é, cada escola é um universo diferente, tem uma forma de posição, tem uma estrutura, uma história. Então, o serviço social vai atuar nessa perspectiva de trabalhar com toda a comunidade escolar. Ele vai analisar, qual é uma das grandes contribuições do serviço social? Analisar o perfil das famílias e alunos. Por quê? Ninguém trabalha com quem não conhece. Né? Então, eu acho que uma grande contribuição do serviço social, as escolas fazem isso, tem o perfil dos alunos, tem o levantamento, mas nós temos um conhecimento, nós temos uma relação direta com a família, nós fazemos visita domiciliar, então a gente pode contribuir decodificando esse social, decodificando as condições concretas de vida dessa família para o educador. Né? Então, demonstrando com dados estatísticos, com pesquisa, quem é essa família? Quem é esse aluno? O que eles vivenciam? Como eles vivem? Qual é o cotidiano que eles atuam? Né? Participar na elaboração do projeto político-pedagógico, que é o projeto da escola, e organizar um projeto de intervenção profissional, fortalecendo a dimensão teleológica do trabalho profissional. Então, o assistente social tem que conhecer a realidade da escola e planejar a sua ação juntamente com os educadores, juntamente com esse projeto pedagógico, para que a sua ação tenha uma intencionalidade, um objetivo, uma meta, que ela não seja só imediatista. Sabe aquela questão? O que você faz na escola? Ah, eu atendo o que aparece. Então isso não é serviço social, não é? O serviço social ele tem que ter uma intenção, ele tem que ter um planejamento, ele tem que analisar as demandas. Por isso que ele tem que fazer esse projeto de intervenção para que ele possa mobilizar as dimensões investigativa, educativa e interventiva que é própria da natureza da nossa profissão. A compreensão da requisição do serviço social, isso é muito importante, né? Os assistentes sociais em qualquer política da educação, e principalmente qualquer política social e especificamente na política da educação, ele tem uma demanda que é institucional, que nos é chamado, né? Você vai vir aqui para trabalhar com as famílias, que ela tem esse e esse problema, que é aquilo que de imediato aquela população percebe. E é uma visão imediatista.
muitas vezes até uma visão na perspectiva conservadora, ou na perspectiva da instituição, ou que não contempla a totalidade daquela demanda, e nós temos que ultrapassar essa demanda institucional para atender uma demanda profissional, que é aquela que vai além daquela visão imediata, daquela situação, daqueles atendimentos individualizados, para que a gente possa atender na perspectiva do interesse da classe trabalhadora, na perspectiva das reais demandas da família, das reais demandas do aluno, daquela comunidade, daqueles educadores. Então a gente precisa, para isso, conhecer a categoria de mediação, que é uma categoria do método dialético, que nos faz ver além da imediaticidade, né? que nos faz ver a singularidade, a universalidade e a particularidade. É uma categoria essencial para a gente atuar na educação. Essa racionalidade que possibilita conhecer, né, os fundamentos da ordem burguesa e suas metamorfoses. Então, e além daquela demanda imediata, pensando o que determina essas situações, o que determina a violência na escola, o que determina o trabalho infantil, a evasão escolar, para além daquela aparência. O que está implícito, né? Implícito naquela situação que você tem que desvelar para poder realmente atuar. As demandas profissionais e os objetos de intervenção, ele requer uma atitude investigativa. Então isso é próprio do assistente social, essa atitude de investigar, de ir além da aparência para entender o que realmente está envolvido naquela situação que você é atendido na escola. A correlação de forças no momento, bem como evitar falsos dilemas de investir em falsas alternativas. Então, analisar qual é a correlação de forças naquela instituição para verificar como você pode atuar naquela determinada instituição. Só um exemplo para a gente sair um pouquinho aqui do que a gente tanto fala. Em Presidente Prudente, um grupo de assistentes sociais que atua na Secretaria da Educação Municipal, estava discutindo essa questão das creches. Não falei que é uma demanda institucional? Qual era a demanda que a Secretaria da Educação colocou para os assistentes sociais? Vocês vão fazer a seleção das famílias, né? Processo seletivo daquelas famílias que devem entrar na creche e as que não devem entrar na creche. E os critérios são as mães que trabalham, as famílias com situações vulneráveis, né, de mais vulnerabilidade, vão ser essas que vão entrar na creche, as outras não. O serviço social, pensando nessa questão da demanda para além da necessidade da instituição, começou a discutir o seguinte: se a creche é um direito universal, como que a gente vai fazer essa seleção e onde vai nos levar isso? Nós vamos ficar selecionando o inselecionável, né? Porque um número grande de famílias que necessitam de estar na creche e é incoerente com a legislação você está selecionando. Qual a proposta do serviço social? A proposta foi fazer uma comissão que tinha um representante da Secretaria da Educação Municipal, do Ministério Público, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria da Assistência Social, para sentar e discutir uma política de creche no município. Se apoiaram no Ministério Público, que estava mandando bastante requisições para o município atender as famílias com vaga em creche, e fizeram então um levantamento, um estudo, uma pesquisa de qual era a demanda reprimida de creche no município, em que local ela era maior, né, em que região da cidade, e fizeram uma proposta de planejamento, de implantação de creche nesses bairros com maior incidência de demanda, e aí sim estipularam, em conjunto com a assistência social, com os CRAS, com toda a organização, critérios para a seleção das famílias até que fosse acontecendo esse planejamento de execução de creches. Isso foi registrado pelo Ministério Público, né, que é um protocolo de intenção. Então, o promotor iria cobrar do prefeito, né, esse planejamento. Olha, daqui 2 anos, tantas creches, daqui a 3 anos, tanta creche, daqui a 4 anos, né, um protocolo de atendimento e no local onde realmente existia maior demanda. Gente, um trabalho que deu trabalho, né, investigativo, de pesquisa, articulado com vários setores, politicamente importante. Então, muito além do que você sentar lá na creche e falar, olha, hoje eu vou atender 10 mães que estão esperando aí fora, dessas 10 vou selecionar 2, né, porque só tem 2 vagas aqui. Não é muito mais cômodo, mas muito mais sem sentido para o nosso projeto político profissional? Então, eles fizeram todo um trabalho articulado com a população.
Outro trabalho que eles fizeram foi a questão da violência doméstica, um alto índice de violência doméstica em uma determinada região da cidade. Eles fizeram esse levantamento e um trabalho com os professores para que sensibilizá-los, para identificar a violência doméstica e encaminhar para o assistente social. Porque quem tem o contato com o aluno não é o assistente social na escola. Né? O contato mais duradouro é do professor. Né? Eu sempre comento com os alunos, o professor que sabe, o menino está aqui na minha frente, ele é sempre alegre, conversador, de repente ele senta lá no fundo, começou a ficar de cabeça baixa, né, triste, alguma coisa aconteceu. E quem sabe disso não é o assistente social, é o professor daquele aluno, que está todo dia com aquele aluno. Então ele vai se aproximar do aluno, vai percebendo os sinais e vai encaminhar para a gente ver se realmente investigar se há ou não uma violência doméstica. Então foi um outro trabalho que a gente fez, para mostrar como é essa racionalidade, como é conhecer para além, né, da demanda institucional, a nossa demanda profissional. E o trabalho do assistente social na educação, qual o objetivo que ele tem? Ele vai lutar pelo acesso daquelas crianças e adolescentes, para o regresso, aquele que evadiu-se da escola, saiu, né, da escola, a permanência, ficar na escola, porque não basta a gente só, né, conseguir que ele entre na escola se ele não permanece, e o sucesso. Por que o sucesso? Nós vamos atuar na questão pedagógica? Não. Mas o sucesso seria ele estar bem, ele estar envolvido, ele ser participativo, ele saber se ele está aprendendo ou não. Se ele não está, quais são os fatores que estão determinando essa dificuldade de aprendizagem. Então, é nesse sentido que o assistente social vai atuar na escola. E aí, na minha pesquisa de doutorado e nas minhas análises que eu tenho feito, eu acho que o serviço social ele pode atuar em 3 grandes eixos dentro da política da educação, que eu vou apontar para vocês. O primeiro é a gestão democrática da educação. Eu coloquei em primeiro lugar porque eu acho que é o mais difícil, né? Aliás, falar em democracia no nosso país, que vem de, né, larga experiência de ditadura militar, de autoritarismo, que está impregnado na nossa cultura conservadora, arcaica, né, assim, autoritária, machista, muitas vezes, não é? Como falar de democracia? Então não é fácil ser democrático. Isso aqui é um horizonte que nós vamos lutar. Às vezes aqui mesmo na universidade é fácil a gente fazer, lá como vocês falam, uma assembleia na várzea que eles falam, né? É fácil vocês mobilizarem os estudantes para ir lá conversar? É fácil organizar a questão como chama? Do CAS, né? É fácil? E aqui na universidade. Imagina então na educação, né, pública, imagina os conselhos da criança e adolescente, o conselho da assistência social. Então, democracia nós estamos engatinhando para aprender como é esse processo. Mas o serviço social precisa, na escola, fortalecer a participação da comunidade escolar nas instâncias de poder decisório, né? Fazer com que os grêmios estudantis se fortaleçam, que o aluno seja representativo, se organize, se mobilize. Porque isso, gente, é um exercício de democracia. Essa geração vai saber muito melhor ser democrático do que nós, né? Se eles aprenderem desde pequenos, não é? O conselho de escola, envolver a família nesse conselho de escola. Essa relação família-escola é complicadíssima. Por quê? Culpado de quem? Da família? Culpado é a escola? Não. São as relações que se estabelecem, inclusive governamentais, as dificuldades que se estabelecem nessa relação. Então não tem que procurar quem é o culpado, não é culpabilizar nenhum nem outro. É aproximar essa família da escola e essa escola da família também, né? Então, essa é uma missão difícil do serviço social dentro da escola, né? Mobilizar, facilitar essa participação e pela proximidade que nós temos com as famílias, isso vai ser muito assim, mais fácil para o assistente social do que do educador. Porque nós estamos lá, convivemos com a família, podemos decifrar o que é escola para a família e o que é a família para a escola, né? Fazer essa relação acontecer. Outra ação que nós fazemos, outro eixo que eu acho importante é a da ação socioeducativa numa perspectiva crítica e emancipatória. Nós somos educadores por natureza, né? O serviço social é uma profissão que por natureza é educativa, porque a gente estabelece relações com as pessoas e a gente atua no modo de ser, no modo de pensar, no modo de analisar a realidade, nas informações que a gente leva.
Então, esse processo reflexivo nós temos que levar também para a escola, através da análise da percepção objetiva e das condições sociais históricas que norteiam a sociedade, que visa a politização da comunidade escolar. Politizar o debate dos educadores, né? Politizar o debate das famílias, dos alunos, né? Levar informações sobre o que é essa lógica capitalista, o que está acontecendo, o que é emprego, desemprego, empregabilidade, né? O que é o Bolsa Família, o que ele significa, é um direito, é uma benéfica, é um assistencialismo. Então, é politizar a discussão para enriquecer, né, essas pessoas que estão envolvidas na educação, para que eles se sintam sujeitos da sua própria história, sujeitos políticos, para agirem politicamente e criticamente dentro da realidade que eles vivem. Então, essa ação educativa, como por exemplo, a gente discutiu agora aqui a questão da violência doméstica, né? Então, mobilizar debates, discussões com alunos, famílias, professores em relação a isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu vivi várias experiências em relação a essa questão e que foi muito rico o debate, né? Eu lembro que eu fui numa reunião, acho que eu já contei isso para vocês, que eu estava numa reunião de família, e estava na época de eleição, e aí a gente começou a discutir o que era eleição, o que é o processo, não sei o que. Aí essa era uma escola de periferia muito pobre, né, com vários problemas. Então, na nossa discussão, o que resolveu? Que a gente iria fazer um debate na escola, na quadra da escola, dos 2 candidatos a prefeito do município, para eles dizerem o que eles vão fazer em relação à educação. O que eles vão fazer em prol da educação, o que eles vão fazer em prol daquele bairro. Saiu esse debate, né? Mas a uma determinada hora, eu estava falando da sociedade, porque a gente tem que pensar a sociedade. Uma senhora levantou e falou assim, olha, eu queria saber, dona Eliana, onde que está essa danada da sociedade? Falei, por quê? Porque eu estou revoltada, a senhora está nervosa com a sociedade, eu queria dar umas pauladas nessa sociedade. Ai, gente, eu fiquei assim, acabada. Eu disse, meu Deus. Eu tive que explicar para ela que sociedade era eu, ela. Então, me incluí, inclusive, né? Então, ela falou, então você também é a sociedade, professora? Eu falei, eu também sou a sociedade. Então, eu falei, então nós temos que agir, nós temos que mudar, nós somos culpados? Eu falei, nós estamos envolvidos nisso. Então, como que, às vezes, né, num debate, numa conversa, você consegue mobilizar a reflexão daquela determinada pessoa? Enquanto ela se envolveu nesse debate, participou da comissão organizadora, aí a diretora estava com medo, né, vai abrir as portas da escola à noite, numa quadra, um bairro assim, de periferia, muito complicado. E ela, não, a gente vai fazer, nós vamos vir a comunidade toda aqui, nós vamos organizar as cadeiras e vamos colocar os candidatos a prefeito na frente, vai dar certo. E realmente aconteceu, e realmente deu certo. E vocês precisam de ver a comunidade apertando os candidatos. Nossa, foi uma coisa assim emocionante, sabe? E aí? E creche? Não sei o quê, não sei o quê. E você? Um falava, o outro perguntava, e você? E qual é a sua proposta? E aí tinha uma senhora que anotava. Eu estou anotando, viu? Estou anotando. E, assim, independente da gente estar anotando também, eu lá o papel, eu estou anotando, viu? Quero ver se um de vocês ganhar, nós vamos lá cobrar. Então, é politizar o debate que existe na escola, né? E a articulação da política da educação com as demais políticas sociais. Também é uma grande contribuição do assistente social. O professor não tem tempo, o diretor não tem tempo, o coordenador pedagógico tem que cuidar das questões da escola. Quem vai fazer essa relação, essa intersetoriedade com todas as outras políticas? Saúde, da assistência social, né? O conselho tutelar, a questão do conselho da criança e do adolescente. Quem vai fazer essa articulação com a rede de proteção e atendimento? O assistente social, né? Ele pode facilitar esses processos para que a escola abra os muros da escola para a sociedade e a sociedade também contribua com a escola, para que haja essa relação entre a escola e a sociedade. Então, a intersetoriedade entre as políticas sociais, a relação da escola com a rede de proteção, a mobilização e fortalecimento dos movimentos sociais, dos conselhos de direito. O assistente social pode contribuir nesse sentido. E aí, deixar, para finalizar, acho que falei demais, né? Uma frase da Yamamoto que eu acho que ela ajuda a pensar o serviço social na educação, né? Que um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade,
decifrar a realidade não é fácil. Entender da conjuntura nacional, de como é o movimento do capital, de como é as mazelas das expressões, as mazelas da questão social presente hoje, não é algo tão simples assim, não é? E construir propostas de trabalho criativa e capaz de preservar e efetivar direitos a partir das demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser profissional propositivo e não só executivo. Né? Então, pensar, analisar, propor, como foi essa proposta de Presidente Prudente que eu contei para vocês, como foi essa proposta do debate, ir além daquela solicitação da instituição para atender às reais necessidades da população. Eu acho que é isso que a Yamamoto coloca para a gente. E nós temos respaldo para isso. Nós temos conhecimento ético, político, teórico, metodológico, técnico operativo para fazer isso. Né? Então nós precisamos realmente nos capacitar, nos envolver na situação da educação e contribuir para que a educação atinja os seus objetivos, que é uma formação mais integral e mais e um direito para todos, e não para uma pequena minoria. Né? Então eu agradeço.